As histórias de lendas e maldições que envolvem as múmias nos despertam curiosidade e fascínio. No cinema, na literatura e nos games, elas se tornam personagens de narrativas fantásticas. Tanto as múmias quanto os objetos encontrados junto delas são fontes importantes para entendermos as práticas religiosas do Egito Antigo, principalmente as que se referem à crença na vida após a morte. Para que uma pessoa alcançasse a eternidade, era primordial que seu corpo fosse preservado. As areias do deserto foram responsáveis pela conservação das primeiras múmias egípcias, no período anterior à unificação do Alto e do Baixo Egito. Naquela época, os mortos eram enterrados diretamente sob a areia, cuja temperatura elevada provocava uma rápida evaporação da água do corpo, preservando órgãos e tecidos. Um exemplo desse tipo de sepultamento é a múmia apelidada de Ginger, encontrada em 1901 e datada de 3.300 a.C. Em bom estado de conservação, ela pode ser vista atualmente no Museu Britânico. As primeiras tentativas de preservação dos corpos por meio de técnicas de mumificação foram realizadas por volta de 3.200 a.C., durante o período conhecido como Antigo Império. Embora essas técnicas tenham variado ao longo da história do Egito Antigo, algumas etapas essenciais podem ser destacadas. Tudo começava na oficina do embalsamador, onde os familiares da pessoa a ser mumificada escolhiam o método a ser aplicado. Os procedimentos mais elaborados eram destinados aos faraós, aos seus familiares e aos altos funcionários do Estado que podiam arcar com os custos do serviço. Os mais baratos eram destinados às camadas intermediárias da sociedade. No método mais caro, eram removidos o cérebro e os demais órgãos internos, exceto o coração e os rins. Nos mais baratos, realizados sobretudo a partir do Novo Império, não se extraíam os órgãos internos. Na etapa seguinte, o corpo era coberto com natrão, um mineral composto de carbonato de sódio, e ficava em um recipiente durante 70 dias. Dessa forma, ele era desidratado, o que impedia a proliferação das bactérias responsáveis pela decomposição. Após a desidratação, era preciso recuperar o volume perdido pelo corpo. Para isso, ele era preenchido com linho, serradura, terra, natrão, resinas, ervas aromáticas e, ocasionalmente, até cebolas. O próximo passo consistia em cuidar da aparência da pessoa morta. Depois da aplicação de óleos e bálsamos aromatizantes, o corpo era enrolado em faixas de linho. Em alguns casos, realizavam-se tratamentos estéticos, como o aplique de cabelos naturais, por exemplo. O processo se encerrava com a colocação de uma máscara funerária feita de ouro ou de camadas de fibra ou papiro molhadas. A matéria-prima utilizada na máscara dependia da origem social da pessoa mumificada. A máscara do faraó Tutancâmon, por exemplo, era feita de ouro. Todo esse processo fazia parte do ritual de embalsamento, que era acompanhado de preces e fórmulas sagradas recitadas por um sacerdote leitor. Eu estou aqui bem perto da esfinge de Khafre. Aliás, se você me acompanhar aqui, você vai ver que logo ali atrás está a cabeça da esfinge. Na época dos faraós, na época que o Egito era um glorioso império, o rio Nilo vinha exatamente aqui onde eu estou, exatamente. Aqui havia água do rio Nilo. E os barcos chegavam até aqui trazendo coisas, por exemplo, as pedras que foram usadas para construir as grandes pirâmides eram trazidas de barco até aqui. Então aqui havia uma pequena praia, o Nilo vinha até aqui e os barcos vinham. Aliás, se você olhar, essa rampa aqui
foi construída pelos antigos egípcios para trazer os seus barcos que atracavam aqui. E por aqui também eles traziam algumas múmias que seriam preparadas para serem colocadas dentro dos sarcófagos. Agora, eu quero que você venha até aqui, que quero chamar a atenção sua para algo interessante que está logo ali atrás. Você está vendo aquelas portas de pedra ali? Esta porta é normalmente chamada de falsa porta. Ela imita a porta de uma antiga casa egípcia. Por que falsa? Que você vê, ela não abre para lugar nenhum. E por que é uma imitação de uma porta verdadeira? Os egípcios acreditavam que depois que a pessoa morria, a sua alma, a sua Ka, saía do seu corpo e poderia querer voltar para o seu abrigo, assombrando os que estavam na casa. Então eles construíram uma falsa porta para que a alma entrasse por ali, em busca do reino de Osíris, e não fosse assombrar os que estavam vivos. Agora, o que chama atenção é que essa falsa porta imita uma porta verdadeira. Então, por ela, eu tenho uma noção de como seriam as casas dos egípcios na época dos faraós. O povo hebreu não morou aqui onde eu estou. O local onde eles ficavam era outro. Mas certamente ali havia casas egípcias com as portas daquele jeito. E o que chama atenção é que muitos hebreus ali possivelmente tinham o costume arquitetônico de fazer as suas casas, aqueles que não moravam em tendas, é claro, conforme a casa dos egípcios. E nessas portas nos umbrais, eles cobriam com orações, todas escritas em língua hieroglífica, em homenagem aos deuses e também como amuleto de proteção. Ou seja, aquelas inscrições no entorno da porta, no batente da porta, seria o que protegeria a família contra os males, contra a feitiçaria, contra a magia. Pera, que não acabou ainda não. Aqui é o professor Luciano e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Escuta só, agora que a gente terminou de ver esse vídeo bem legal, a gente vai pegar o livro didático, vai dar uma lida com muita paciência nos temas 2 e 3 e depois disso a gente vai partir para os exercícios compartilhados no Classroom. Tudo bem? Galerinha, bons estudos para vocês e aguardo para a nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!